Ó, vamos lá. O Dante mandou aqui. Gostaria de saber se a união da computação quântica com a IA irá poder ter grandes descobertas e se estaremos vivos para ver. Putz, esse eu vou ter que responder. Porque Vai lá, manda aí. Eu fiz um vídeo sobre supremacia quântica quando o Google lançou esse lance de supremacia quântica. A resposta rápida tá longe, mas longe, extremamente longe ainda. De novo, a gente volta a entrar no ramo de ficção científica, porque a computação quântica ainda, primeiro, não está definida, a computação quântica, a área da computação quântica em si. A gente tem meia dúzia de algoritmos que a gente já conseguiu desenhar no papel e testar limitadamente, para você ter um... Então, se alguém tiver, inclusive, é uma discussão super longa, tem um vídeo meu chamado Supremacia Quântica, que eu explico toda a computação quântica, a lógica, as portas, porque a gente tá falando no nível de portas lógicas ainda. A gente não chegou no nível algoritmos de IA. Entendi. Então, tá longe. Infelizmente, para quem tem essa esperança de ver computação quântica, eu não acredito que vai acontecer na minha geração. Eu não acho que vai acontecer. Eu não vou estar vivo para ver, especificando, eu não vou estar vivo para ver algo como um celular ubíquito, como um celular que uma pessoa comum possa... Claro, nas universidades mais avançadas, militar, centro talvez. De pesquisa, talvez tenha, né? Sim. Porque o ambiente para usar um negócio desse, você tem que estar muito próximo de zero grau absoluto, porque não pode ter nenhum tipo de excitação, porque isso flipa o quantum bit, e aí você ferra Por isso que tem uma pesquisa gigantesca em supercondutor em temperatura ambiente. Não, né? se supercondutor se tornar uma realidade e tudo mais. Mas, aí, de novo, é muito exercício de futurismo. É muito sim. Então, infelizmente, computação quântica, do ponto de vista prático, para pessoas normais, não deve acontecer na minha geração. Mesmo? Eu não acho que vai Mas acontecer. vamos supor que ela tivesse para amanhã. A IA ganharia muito com ela? Como que é? Ganharia. Porque o que acontece? O grande problema... Eu falei lá da AlexNet, que é o Ilia, o Jeffries participaram, que foi a Convolutional Network para aprender a ver imagens. Uma das grandes inovações não é só a arquitetura de CNNs de convolutions, é porque ele passou, pela primeira vez, ele saiu de CPUs para usar GPUs. Isso aí. Então, até então, toda a literatura de IA era em cima de CPUs. Então, CPU Intel, AMD. Aí ele começou a usar, existe troço chamado GPUs, que o pessoal usa para fazer gráfico. O que é um gráfico? Um gráfico, ele é uma matriz de números. Para você que é diretor de arte, é um grid de cores. Tá. Só que cores são números. Então, pra gente é números, entendeu? Então, quando você quer fazer uma imagem ficar mais brilhante, você soma com uma outra matriz que aumenta o número de cada item desse grid. Se você quiser escurecer a imagem, você põe uma subtração de matriz e você subtrai as imagens. Então é assim que você manipula as coisas no Photoshop. Cada layer é uma matriz de números. Então toda essa computação, por acaso, pra gente que é de ciência da computação, a parte mais trabalhosa é lidar com o cálculo de matrizes. E justamente esses parâmetros todos, essas camadas que a gente chama na rede neural, e a gente fala de Deep Learning, por exemplo, Deep Neural Network, que é profundidade de camadas, pense em camadas como camadas, são múltiplas matrizes. E eu tenho que fazer milhões e milhões de multiplicações e operações de matrizes. Uma CPU, o que uma CPU faz? Ele tem uma função chamada soma. Ele soma um número com outro número e te dá um número. Agora, para eu fazer uma matriz, eu tenho que fazer isso milhões de vezes. Agora imagine se tivesse uma função que eu passo uma matriz com outra matriz e me devolve a matriz. E essa é a minha linha de código, entendeu? A diferença. Exercício para casa aí. Tentem inverter uma matriz 3x3 só. Só 3x3. Só 3x3. Tentem inverter qualquer uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faça a inversão dessa matriz na mão. Eu quero ver quem vai fazer. Próximo Inteligência Limitada. As respostas aqui pra gente ver quem conseguiu. Para vocês terem uma ideia de quão é complicado isso. Então ali, no caso da AlexNet, o grande salto foi CPU para GPU, né? Isso. E a quântica seria um outro grande salto. Então a quântica seria se eu conseguisse pegar agora esses cálculos de matriz e colapsar numa operação mais simples. Então, porque sem entrar nos detalhes, tá? Um quantum bit, ele teoricamente eu consigo manter mais de um estado ao mesmo tempo. Isso é um conceito meio difícil de explicar. É como se eu tivesse
literalmente um número que contém vários números. E eu pudesse fazer cálculos de um número... Pensa um número do multiverso vezes um número do multiverso. Entre aspas, deixando bem grosseiramente, sabe? É um conceito meio difícil de eu explicar. Mas em vez de eu ter que fazer 10 vezes o cálculo, eu faço uma vez só, porque aquele um número já tem 10 vezes os números, entre aspas, tá? Então, é como se eu conseguisse colapsar uma complexidade 1000 vezes para 1, vamos dizer assim. Aí a velocidade de processamento aumenta drasticamente, né? É isso, só que né? seria exatamente isso. Só que o problema é que eu não tenho como construir uma máquina dessa hoje em dia. Hoje em dia ela não tem, tá? Super teórica. É mesmo? Porque para esse 1 bit de bit quântico conseguir manter esse estado, ele tem que estar tão parado, mas tão parado, que é o tal do zero negativo, que quer dizer, nada interferindo. Se eu jogar um pouquinho de energia, ele flipa. Entendi. E ele colapsa. E aí os 10 números viram 1. Então ele tá lá mantendo 10 números num estado super sensível, super sensível. Alguém espirrou do lado, colapsou. É um negócio... É que nem você fazer castelo de cartas de 50 andares. Tenta fazer na mesa agora. Quanto mais próximo de você chegar, você vai ver qualquer mosquinha que passa, sabe aquela coisa? Agora pensa isso entendeu? Não vai acontecer tão cedo de eu conseguir estabilizar. Esse é o problema. Eu não sei quais são os melhores materiais ainda. Eu não sei qual é a melhor forma de estabilizar. Hoje, para isso funcionar, tem que funcionar lá no subsolo, onde partículas subatômicas são minimizadas o máximo possível. Fundo de montanhas e tal. Provavelmente embaixo de um lago de água pesada, em qualquer coisa desse tipo, para manter o mais estéril possível.